Maria Flor, muito bom dia, seja bem-vinda aos estúdios da 94 e a esse bate-papo que nós teremos a partir de agora. Muito obrigada, quero desejar um ótimo dia a todas e todos que estão nos ouvindo e quero agradecer o convite que a 94 fez para o pessoal. É muito bacana poder ter esse espaço para a gente poder conversar, bater um papo, expor um pouco mais as nossas propostas, as nossas ideias para a cidade. Muito obrigada. Ok. Vamos começar com a pergunta comum a todos os candidatos. Nós temos perguntado a todos eles por que o eleitor bauruense deve votar em você para a Prefeitura de Bauru. Maria Flor. Bom, a nossa proposta, primeiramente, é dar voz aos grupos excluídos, ou seja, aqueles grupos que historicamente nunca tiveram próximos às decisões de poder, né? Grupos como mulheres, negras e negros, jovens, LGBTs. Além disso, o pessoal vai enfrentar a questão fiscal de frente com políticas progressistas. Eu sou a única candidata mulher à prefeitura da cidade, né? Eu sou psicóloga, sou professora universitária e é um prazer poder estar aqui, né, e colocar, né, e poder fazer uma boa administração para Bauru, poder trazer as melhores ideias que a gente tem, que eu tenho certeza que vão trazer o desenvolvimento necessário para a nossa cidade. Dentro dessa perspectiva de trazer o desenvolvimento para a cidade, o grande desafio, sem dúvida, é equacionar a questão financeira. O orçamento para o ano que vem aponta de início um déficit na ordem de 36 milhões de reais. Certamente, pelas propostas do pessoal, tem que ter uma valorização do quadro funcional, ou seja, mais gastos, né? E tem que elevar. E você também, na tua campanha, coloca tarifa zero para o transporte coletivo. Como fechar essa conta? Bom, a gente tem algumas propostas, né, como eu estava colocando, que são políticas fiscais progressistas, né, que vão, por exemplo, colocar a questão da lei do IPTU progressivo, que, né, é uma lei que enfrenta a especulação imobiliária, que já existe em Bauru. Essa lei não é executada. Essa lei taxa os imóveis que estão fechados há mais de 2 anos, né, comprovadamente, então, que são imóveis que são fechados para manter o preço do aluguel e de compra e venda alto. Esse IPTU progressivo, ele é aumentado ao longo do tempo, ou seja, esse imóvel fechado vai sendo cada vez mais cobrado. E aí, com isso, a gente cria um fundo municipal de transporte para custear a tarifa zero. A tarifa zero seria implementada de forma progressiva. Nós estamos falando de quanto, Maria Flor? Olha, Para equacionar o transporte. A dívida acumulada do IPTU gira em cerca de 600 milhões. Isso, né, a dívida acumulada. Então, qual que é a nossa proposta da tarifa zero? Primeiro, a prefeitura assume uma linha de ônibus. Né? Por exemplo, pega uma linha movimentada como Altos da Cidade ou a linha Zoológico. E aí a prefeitura assume essa linha e implementa a tarifa zero nesta linha. E aos poucos vai implementando nas outras linhas. Né? É uma forma, então, saudável e possível de implementar a tarifa ao zero. ano, né, segundo estimativas, é em torno de 84 milhões de reais, que seria um custo para a bancagem total, né, ter uma tarifa zero. Né? E no orçamento apertado do município vai ter que ter muito imposto progressivo, aí, porque eu não sei se a conta aí vai fechar. Não só a lei do IPTU progressivo que a gente tem como política fiscal, né, mas também cobrança dos grandes devedores, como eu estava colocando aqui. A dívida acumulada do IPTU gira em torno de 600 milhões. Só do IPTU ainda temos grandes devedores na questão da água, tarifa de esgoto, né? E geralmente são pessoas, né, ricas da cidade que precisam ser cobradas e devem muito. Esse dinheiro, então, deve ser revertido em qualidade de vida para a população. Né? Eu acredito que com isso a gente pode sim custear a tarifa zero, além de outros projetos que a gente vai apresentar. PH? Flor, dentro das suas propostas, você tem falado muito do conceito de ecossocialismo. Queria que você compartilhasse com o ouvinte no que ele se refere. Bom, muito obrigada por essa questão. O ecossocialismo prevê o desenvolvimento, né, com a preservação do meio ambiente. A gente não pode aplicar mais a lógica, né, de ter lucro a partir do meio ambiente. A gente precisa preservar o meio ambiente. A forma
desastrosa de administrar os recursos tem gerado muitas catástrofes ambientais. E Bauru não é diferente. Bauru está inserido dentro desse contexto. A gente pega, por exemplo, uma grande empresa de baterias teve uma catástrofe ambiental, né, com o descarte de chumbo num córrego que infectou um bairro inteiro, né? Então, veja, isso é uma catástrofe ambiental. A gente precisa começar a pensar como trazer desenvolvimento e preservar o meio ambiente. A nossa proposta vai, por exemplo, na reciclagem do lixo, reciclagem total do lixo. Então, o lixo vai ser separado, reciclado, aquele lixo orgânico vai para uma grande composteira municipal e vai virar adubo, né, para hortas urbanas. O lixo que não pode ser reciclado vai para uma usina pública de incineração de lixo que gera energia, né? Então é possível a partir daí a gente criar desenvolvimento, gerar emprego e renda e também preservar o meio ambiente, né? Além disso, nessa lógica, né, de reciclagem de lixo, a gente vai aplicar a logística reversa. O que é a logística reversa? Os componentes, né, do lixo que é reciclado, eles são desmontados e retornam para as fábricas. Nesse processo de retornar para as fábricas, são criados novos setores que vão acolher esses componentes e colocar novamente em uso. Bom, essa é uma forma também de gerar emprego. Bauru tem um grande parque universitário e a gente pode incentivar, por exemplo, a criação de cursos universitários como o curso de gestão de resíduos sólidos. Então vejam que o ecossocialismo, né, ele é uma tendência do futuro que vai preservar o meio ambiente a partir de uma lógica, né, diferente do que essa lógica colocada no sistema atual. Nós estamos conversando com a Maria Flor, candidata do PSOL, são 7 horas e 21 minutos. A gente faz um rápido intervalo, na sequência a gente continua aqui com a entrevista e também vamos trazer as informações do esporte nesta terça-feira. Voltamos já. São 7 horas e 27 minutos, nós estamos recebendo hoje para a entrevista com os candidatos à Prefeitura de Bauru, a candidata do PSOL, Maria Flor. Vamos para mais uma rodada de perguntas nesse bloco. Maria Flor, uma das dificuldades que não são apenas dos municípios, mas no Estado e no próprio país, é exatamente a relação executivo-legislativo para poder fazer andar aquilo que muitas vezes é de interesse da população, é de interesse da comunidade, mas que por questões políticas acabam não andando. Essa relação Câmara-Prefeitura é sempre um tanto complicada. Fica mais difícil ainda quando você tem uma dificuldade de fazer um número de cadeiras que possa te dar uma sustentação. Não é segredo para ninguém que o PSOL tem 4 candidatos para a vereança, que tem uma dificuldade aí para conseguir fazer pelo menos 12 mil votos e conseguir eleger pelo menos um vereador. Você como prefeita, como é que seria essa relação com uma Câmara Municipal que talvez não tenha ninguém do seu partido, mesmo para fazer ali, embora não seja muito natural, para fazer a sua liderança junto à Câmara Municipal? Bom, a primeira coisa, né? Um governo deve ser um governo feito junto com o poder popular, ou seja, junto com as pessoas, né, a sociedade civil de forma organizada, que vai então, né, nos ajudar nessa tarefa de executar, né, as políticas, as melhores políticas públicas. Então, consulta ao poder popular e a pressão do poder popular para que os nossos projetos sejam aprovados, que são os projetos que realmente vão trazer a melhoria, né, da qualidade de vida para a população. Além disso, né, é possível a gente estabelecer um diálogo, né, com a Câmara, primeiro porque a gente vai estar pautado em projetos técnicos, ou seja, em pessoas que vão ter o conhecimento técnico, né, todo o conhecimento necessário para a criação de projetos que vão, de fato, ser bons para a cidade. Eu acredito que com isso o Poder Popular e a equipe técnica traçando, né, esses projetos de lei, a gente vai conseguir ter a aprovação na Câmara, né? Até porque os vereadores também foram eleitos pelas pessoas, né, eleitos pelas pessoas. Então, o Poder Popular é algo importante, o conhecimento técnico também.
Maria Flora, a questão envolvendo a geração de riqueza na cidade, né, é muito importante. Nós temos uma cidade vocacionada para o setor terciário, né, nós temos muito comércio, serviço, quase 60%, 70% do nosso PIB local vem daí. Nós temos distritos industriais e a questão toda de uma indústria pulverizada. E eu sei da bandeira do PSOL, eu participei do seu primeiro como pré-candidato, né, naquele debate, você fala também de atração de empresas, mas de maneira seletiva, não é qualquer empresa. E há um anseio, e você citou há pouco, com razão, com verdade, a questão do meio universitário. Esse universitário está na cidade, muitos são bauruenses, e gostariam, inclusive, de permanecer na cidade, mas não há uma capacidade de geração de emprego a essa altura. E também, para você melhorar o seu orçamento, tem que ter arrecadação, geração de tributos e, consequentemente, o aumento da participação, principalmente do repasse do Estado. Qual é a tua visão sobre o desenvolvimento do ponto de vista comércio, área central e indústria para a cidade? Bom, Bauru teve o seu maior ciclo de desenvolvimento quando a gente teve empresas públicas fortes. É o caso da Ferrovia, é o caso da CESP, é o caso da Telesp, né? Foi quando aqui teve o boom de desenvolvimento. Na década de 90. Exatamente. Aí, a partir da década de 90, quando as privatizações começaram a ser feitas, a gente percebeu que houve uma queda nesse desenvolvimento, né? Então, a gente vai retomar o desenvolvimento a partir do fortalecimento das empresas públicas, né? A gente entende que recriando empresas públicas é possível. Mas no contexto municipal ou aí é uma bandeira em nível nacional? No contexto municipal, mas também podemos pleitear, né, esses projetos junto ao governo federal e estadual. Projetos como, por exemplo, eu citei a usina de incineração pública, né, uma empresa pública, ou a criação do Fundo Municipal de Transporte, ou seja, cargos públicos que vão fortalecer criação de empregos e vão fortalecer o servidor municipal público. Mas esse não teria um limite na lei de responsabilidade fiscal, do ponto de vista da geração desses empregos, e ele, comparado com a receita líquida, ultrapassar os 54%? Bom, eu acho que a gente precisa, né, começar a pensar e a enfrentar a lei de responsabilidade fiscal. De que forma? Né, vamos fazer, por exemplo, uma liga de prefeitos para, né, começar a questionar essa lei de responsabilidade fiscal. Ainda assim, é possível que a gente consiga criar essas empresas públicas e ficar dentro do limite da lei. Maria Flora, eu tenho trazido essa questão a todos os candidatos, que é referente à necessidade de Bauru de ter um ginásio poliesportivo municipal, pela demanda que hoje está estagnada ali na necessidade da panela de pressão, que é a Arena Bauru, que é um projeto que já está no papel, mas que precisa ser edificado. E como fazer isso? Bom, primeiro, Bauru precisa de um plano de cultura e desporto, que não tem, né? Então, é uma coisa que a gente fica muito solto, não tem projetos, nem projetos de base, nem projetos profissionais, nem amadores. Então, a gente precisa, né, criar esse projeto. E, com certeza, eu acho que dentro da criação desse projeto envolve a gente pensar, né, na questão da arena e na questão. Uma coisa interessante é, por exemplo, projetos em escolas municipais, projetos de esporte, que vão, então, por exemplo, combater a prevenção, na verdade, vão na prevenção à criminalidade, né? Eu acho que a gente tem uma grande ferramenta interessante de socialização e de inserção, né, das crianças e dos jovens através do esporte. Mas, para isso, a gente precisa de um projeto organizado e pensar isso a longo prazo, né? Uma política de Estado, ou seja, uma política a longo prazo que a gente vai colhendo os benefícios, né, ao longo do tempo, né? E não apenas uma política de governo. Maria Flor, a Coab de Bauru praticamente hoje é uma imobiliária, né? Não constrói nada há muito tempo e tem aí à vista uma dívida, pode ser bilionária, inclusive, né? Além da milionária já, de certa maneira, condenada. O que você pensa na Coab? A prefeitura é sócia da Coab. Você, prefeita, sentando lá na cadeira, bom, e aí, agora eu preciso resolver o problema da Coab. O que você pensa do futuro dela? Bom,
como você falou, a Coab é uma empresa que não constrói mais, né? A gente precisa fazer uma vigorosa auditoria nas contas da Coab. E aí, verificar a situação dela, talvez liquidar a empresa se for o caso, né? Se de fato a auditoria apontar essa necessidade. Eu acho que a gente precisa começar a abrir essa grande caixa preta, não só da Coab, mas de outras empresas, e verificar o que acontece com o orçamento. Sem a gente ter acesso aos dados e sem, né, enfrentar de frente essa questão política, né, que ninguém tem coragem, né, de fazer uma... Ou seja, mas ela como indutora de moradias, de equacionamento de déficit habitacional, você não pensa, não tem um projeto específico para a Coab, ou seria só a auditoria do ponto de vista de um olhar financeiro? A primeira coisa mais urgente é a auditoria. A gente precisa e renegociamento das dívidas, né, se for o caso. E aí a gente traça um plano estratégico. A questão da habitação é importante em Bauru, a gente vê que Bauru sofre um déficit habitacional muito grande. Para a gente ter uma ideia, 1/3 das pessoas aqui vivem com menos de R$900. E como eu falei, Bauru sofre de especulação imobiliária, que dificulta o acesso dessas pessoas à moradia. Então a gente precisa ter sim uma reforma urbana. Se a gente vai fazer isso através da Coab ou de outra, né, forma ou de outra empresa pública, é tudo uma questão técnica da gente traçar, né, um planejamento. Eu acredito que dificilmente a gente consegue fazer isso através da Coab pela própria situação delicada que a empresa se encontra. 7h35, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, continuamos aqui com a entrevista com a candidata do PSOL, Maria Flor. Voltamos já. Maria Flor, um dos grandes problemas, e isso é detectado aí em qualquer sondagem mínima que se faça com a população, que o grande problema da cidade tem sido a saúde. Todos os problemas da saúde, desde o atendimento básico até os de alta complexidade, passando pelo problema das vagas e tudo mais. Como equacionar essa situação? E eu queria saber também nessa pergunta o que você acha da Fundação Regional de Saúde, se ela está em consonância com aquilo que o PSOL imagina de política pública para a saúde, para a contratação, ou se vocês enxergam de uma outra forma aí a solução para esse problema. Bom, a saúde, né, a vocação administrativa do município é a prevenção. Se a gente atuar na prevenção da saúde, a gente vai reduzir as doenças dos munícipes. Ou seja, a gente vai reduzir a necessidade de um atendimento de alta complexidade. Né? Para isso, a gente precisa, então, implementar o programa Saúde da Família em toda a cidade, em todos os bairros. Né? Com isso, a gente consegue garantir, né, a prevenção à saúde das pessoas. Além disso, a gente consegue, né, através da saúde pública, gerar mais dados para a gente fazer essa leitura desses dados e implementar as políticas para atuar na prevenção. Só a saúde pública permite isso. Só a saúde pública permite uma gama enorme de dados e aí a gente consegue, então, fazer essa leitura. Sobre a Fundação Regional de Saúde, o PSOL é contra as parcerias público-privadas, justamente porque entende que se uma empresa privada está executando um serviço que é público, né, qual que é a lógica da empresa privada? Rentabilidade, ou seja, ter lucro. Se uma empresa privada está tendo lucro com algo público, por que na verdade esse lucro não é revertido para a população? Por que uma empresa pública não pode pegar esse lucro e reverter para a população, ao invés de transformar o dinheiro público em dinheiro privado? Ou seja, inverter essa lógica, transformar dinheiro privado em dinheiro público. Só assim a gente consegue ter uma cidade boa, né? E aí a Fundação Regional está dentro dessa lógica, né, da privatização. Do ponto de vista, Maria Flor, da execução imediata dessas políticas, porque veja bem, eu estou entendendo a sua posição no sentido de implementar um sistema. Só que a situação vai exigir que se faça medidas de curtíssimo prazo, né, se a gente quiser iniciar algum tipo de mudança, né?
E do ponto de vista teórico, vamos dizer assim, eu entendo e acho até interessante o caminho que está sendo colocado, mas e até a gente chegar nesse ideal, por exemplo, de um trabalho de prevenção, de um trabalho de se fazer auditoria na Coab, de um trabalho de se fazer auditoria no DAI, de se conseguir a implementação dos ônibus, né, paulatinamente, e até chegar a esse momento, como é que fica? Qual o prazo de maturação para um governo que precisa implantar de maneira lenta e gradual tudo aquilo que a população, de uma certa forma, queria para ontem? Como é que você encara uma situação como essa? Bom, a primeira coisa, a gente tem que ser franco com a população, né? E aí já entra uma questão da transparência. Né? A gente precisa falar a verdade para a população, dizer o que está acontecendo e abrir as contas para a população também, mostrar isso, transparência. Além de tudo, é um bom combate à corrupção. Se a gente tiver transparência nas contas públicas, né, a população pode entender, poxa, tem dinheiro ou não tem dinheiro. O que se fala é que não tem dinheiro, mas a gente também paga muito imposto. Fica aí algo bem duvidoso, né? Algo bem obscuro. Por isso a gente precisa, né, ter transparência total e falar a verdade. E explicar os nossos projetos. Eu entendo que explicando os projetos, né, para a população, eles vão entender que de fato é melhor. Além disso, uma coisa importante, né? A gente eu não vou mentir, eu não vou chegar aqui e falar, olha, a situação da saúde ano que vem vai estar melhor se eu assumir. Eu acho que isso, né, é de fato mentir para a população, né, e não é algo que se deva fazer. Né? Uma pessoa que está pleiteando, se colocando à disposição da população para uma administração não deve mentir. Né? E realmente é grave a situação em Bauru, mas eu acredito que o caminho é sim a saúde preventiva, implementar a saúde da família, né? Financiar o PSF, né? O Programa Saúde da Família, através, por exemplo, a Lei de Impacto de Vizinhança, que é uma lei que já existe em Bauru, que não é cumprida. O que fala essa lei? Né? Um grande empreendimento vem para a cidade, a prefeitura faz um estudo sobre o impacto socioambiental que esse grande empreendimento vai ter na cidade e cobra uma contrapartida desse grande empreendimento. E essa contrapartida é então aplicada na melhoria de vida da população, como, por exemplo, implantação de saúde da família. Mas você acredita que com uma gestão nesse formato que você está propondo, a cidade seria uma grande atratora, atrairia muitos investimentos para cá, porque há um limite entre aquilo que se investe e o retorno. Você acabou de falar que se o lucro fica para o empresário, é melhor que tenha uma política pública, né? Me parece que numa gestão, num modelo de muitas contrapartidas, você vai ter uma limitação de novos empreendimentos na cidade. Isso iria no sentido contrário de criação desse fundo que você imagina. Eu penso de outra forma. Eu acredito que o serviço público de qualidade atrai mais investimentos. Né? A gente vê que uma cidade que funciona, uma cidade que oferece bons serviços para a sua população, atrai mais empresários. Né? Os empresários de visão vão querer se instalar numa cidade boa. Afinal de contas, eles vão viver aqui também. Né? Vão criar a sua família aqui, vão ter seus filhos aqui, que vão estudar nas escolas. Então, uma cidade com os serviços de qualidade, uma cidade que seja boa para todo mundo, atrai sim mais investimento. A gente tem exemplos, né, próximos. Maria Flor, em relação... Perdão, não sei se você tinha concluído. Sim. Tá, vamos agora à mobilidade urbana. Precisamos pensar o trânsito de Bauru para décadas, que ele já tem alguns pontos estagnados hoje. O que você pensa a respeito desse tema? E dentro dessa resposta também queria que você comentasse sobre a eficiência da Indurb, como torná-la mais eficiente, porque é uma empresa que a gente sabe hoje que em algumas atividades ela tem deixado a desejar. Bom, o pessoal pensa o transporte público como um direito da população e a gente pensa na diversificação dos meios de transporte. Né? Por exemplo, Bauru tem uma malha ferroviária que está abandonada, a gente poderia aproveitar, né, e criar, por exemplo, um veículo leve sobre trilhos, né, que vai então diversificar, né, tirar
tanto a questão, por exemplo, do automóvel como a questão do ônibus, que são poluentes para a cidade, né, trazendo outras formas de transporte, como o VLT ou ciclovias, que podem ser construídas ao longo aí dos trilhos, porque eles estão nos fundos dos vales, que são locais sem rampas, né, sem ladeiras. Sobre a questão da Indurb, bom, a gente precisa também, né, fazer uma auditoria na Indurb, abrir essa grande caixa preta, né, como a gente estava colocando, existem 3 empresas, né, que são parcerias público-privadas que vão aí, né, contratadas pela Indurb, e a gente precisa fazer essa auditoria, qual a rentabilidade dessas empresas, enfim, a gente precisa saber o que acontece. Além disso, na Indurb existem muitos cargos de confiança, cerca de 88 cargos de confiança, é muito cacique para pouco índio, isso paralisa de fato, né, a empresa pública. A nossa proposta é redução dos cargos de confiança e colocar, né, à frente da administração pessoas técnicas que tenham conhecimento dos problemas que acontecem na cidade e que possam de fato solucioná-los. E, vamos lá, vamos, dá mais uma. Tá. Não, dentro estamos passando pelas autarquias, né, e o DAI, sem dúvida alguma, é um tema, e aqui talvez uma informação de cada 10 participações dos ouvintes, 8 de um problema de abastecimento. E 2 da Indurb. Exatamente. Ou talvez 70-30, né? E aí, Maria Flor, tem aí foi feito todo um levantamento em relação às águas, existe a questão do Batalha, existe a questão envolvendo uma malha que está aí sucateada, você não sabe exatamente o que tem ali embaixo, tem o fundo de tratamento de esgoto, tem a estação de tratamento de esgoto, quer dizer, tema não falta em torno do DAI. O que você pensa? Naturalmente que não é a privatização, isso a gente já sabe, né? O que é o encaminhamento do DAI, além da auditoria, porque me parece que a auditoria é uma coisa natural. Eu estou chegando, eu quero saber do que se trata, mas eu tenho defendido que tem que se reinventar o DAI. O que é, na concepção pessoal, o DAI como um braço importante de um bem essencial para a população? Bom, como você colocou, a auditoria é realmente uma coisa natural, mas ninguém faz, né? Ninguém tem coragem de enfrentar, né? Até por questões políticas. Então, primeiro, a gente precisa saber... Situação ou oposição, quando entram, faz de conta que está tudo legal e continua do mesmo jeito. Nem os vereadores pediram. Nem né? os vereadores pedem. Pois é, então a gente precisa, de fato, saber o que acontece. Além disso, coloquei uma pessoa técnica, né? Então, na presidência, um cargo, um servidor de carreira, né? Que possa, então, é a valorização do servidor, né? Colocar uma pessoa que saiba de fato. O DAI tem um plano diretor de águas, que é um bom plano, né? Que precisa ser executado. Por exemplo, você colocou a questão da rede de abastecimento. A gente tem uma perda de água de 48%, é muito, né? Uma perda muito grande. Se a gente conseguir reduzir para 37%, a gente consegue, por exemplo, investimentos do governo federal, né, para colocar na própria rede. Então, a gente precisa reduzir, trocar a rede, trocar os hidrômetros, né, o DAI oferecer os hidrômetros para a população, para poder fazer a medição correta. Quer dizer, é possível, né, a gente conseguir trazer novamente o DAI, ser novamente um orgulho de empresa pública. Nós temos uma verba federal que está sendo canalizada para o tratamento de esgoto. E tem um fundo do tratamento de esgoto, que está na casa aí de 130 milhões. Continuar nessa atuada, deve fechar aí, quando entregar, alguma coisa perto de 150 milhões. O que você pensa desse recurso, que foi uma contribuição da população especificamente para o esgoto? Você pensa dar um outro destino para esse recurso, uma vez não utilizado no tratamento de esgoto? Bom, a lei, né, do Fundo de Tratamento de Esgoto prevê, por exemplo, que a gente possa fazer a troca da rede de abastecimento de água. Então, é possível a gente utilizar esse fundo, né, justamente para investir aí evitar esse desperdício de água. 7h53, a gente faz mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o mercado financeiro e a sequência da entrevista com a Maria Flor. E nós continuamos aqui com a entrevista com a candidata do PSOL, Maria Flor. Fernando BH. Maria Flor, tem uma situação
que pode ocorrer nos próximos anos, até pela escassez de recursos, que é a greve do funcionalismo público, e você pode se ver na mesa de negociação com os servidores. Que diálogo, qual a sua forma de diálogo numa situação dessa? Claro que também pode ter medidas para valorizar e prevenir, mas pode acontecer. Aí eu queria saber, porque é uma situação que você estaria do outro lado, né? Dentro do que complementando com a escassez de recursos, né? Exatamente. Vai ter que ter boa negociação. Bom, é estabelecer um diálogo franco com os servidores, né? Bom, a gente tem a proposta de valorização do servidor público municipal, por exemplo, com a extinção dos cargos de confiança, né? Mas a gente precisa ter um diálogo total e explicar para o servidor, né, qual que é a situação orçamentária da cidade, né? E colocar também isso em discussão e em decisão, né, do servidor. Mas você não acredita que hoje já o sindicato tem acesso a essa limitação orçamentária e quando vai para a mesa de negociação, o diálogo não é muito nessa direção de tolerância, etc. O que seria diferente com o pessoal? Então, não é isso que a gente escuta, por exemplo, não é isso que eu tenho escutado dos servidores quando converso com eles, né? Eles colocam que há alguma dificuldade de entendimento, né, dessa questão orçamentária, justamente porque não tem acesso total aos dados. E também a participação, né, na própria decisão orçamentária. O orçamento participativo aí gira em torno de 2%. É pouco, né? A gente precisa ter mais envolvimento da população olhando e decidindo como vai, para onde vai o dinheiro, quanto tem, como vai e por que vai, né? Por exemplo, é o caso dos professores, né? Eu tive oportunidade de me reunir com um grupo organizado, né, de professoras da rede municipal, e elas colocam, né, a dificuldade que é ter o diálogo com a Secretaria da Educação e ter acesso aos dados, né? O que acontece com o orçamento? Veja, a secretaria que mais movimenta dinheiro. Maria Flor, dentro dessa questão ligada aí ao servidor, a gente sabe que o fiel da balança, muitas vezes, para o sucesso ou para o fracasso do orçamento municipal, tem sido exatamente a gerência ou o gerenciamento dos valores da FUNPREV. Um patrimônio do servidor municipal que às vezes oscila dentro daquilo que a gente conhece como cálculo atuarial, né, e que vai dar lá na frente a certeza de que vai ter dinheiro ou a certeza de que não vai ter dinheiro para a aposentadoria do servidor. Como é que seria o acompanhamento de uma administração do PSOL em relação ao fundo de previdência dos servidores municipais? Bom, a gente precisa discutir o plano de cargos e salários. Como, por exemplo, eu estava citando o caso das professoras, tá aí a discussão, elas estão, né, passando por uma discussão de plano de cargos e salários, né, que prevê uma série de coisas, mas como elas colocaram, há uma imposição, né, de muitas coisas do plano de cargos e salários e da questão da aposentadoria, né, e não há um diálogo. Então a gente precisa novamente estabelecer o diálogo e ter transparência. Olhando o conjunto das secretarias, a gente vê que, voltando ao desenvolvimento, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um grande papel. Como é que seria no teu governo uma secretaria deste porte como indutora desse desenvolvimento? Bom, eu acho que uma coisa fundamental é a criação de equipes técnicas que possam fazer projetos de grande envergadura, com conhecimento e pleitear esses projetos junto ao governo estadual e ao governo federal. Eu acho que falta uma capacitação em termos técnicos, né? Falta a gente colocar as pessoas certas fazendo os projetos certos. Bauru deixou ela perdeu vários projetos por falta, né, dessa organização dessa equipe. Mas na Secretaria de Desenvolvimento, algum projeto específico que você sente falta, que você tem no seu plano de governo? Por exemplo, o veículo leve sobre trilhos, que eu citei. A Baixada Santista, né, Santos, conseguiu, né, através de um projeto veículo leve sobre trilhos. Bauru também pode conseguir.
né? Então, veja, é uma questão da gente reunir as pessoas que têm o conhecimento e que possam nos ajudar a construir esses projetos. Falando em projetos, Maria Flor, algo que a gente se ressente toda vez que tocamos nesse assunto aqui, há o sentimento de que ninguém abraça essa questão. Entra governo, sai governo, demorou-se mais de 20 anos para trazer isso para Bauru, e quando trouxe, a gente virou mais ou menos assim, o cachorrinho correndo atrás da roda. Quando consegue alcançar, não sabe o que fazer. É o nosso aeroporto regional. O que você pensa em relação ao aeroporto? O que ele pode se tornar? E ele estaria dentro dessa questão dos projetos, ou seja, de se buscar essas parcerias com governos para tentar fazer andar? E como seria feito isso? Porque eu acho que, de pronto, todo mundo tem essa sensação de que dá para fazer, mas como? Bom, primeiro a questão do aeroporto, né? É um exemplo clássico de uma iniciativa que foi tomada sem análise da demanda real da população, né? Então, qual a demanda de Bauru? Ou qual a demanda da região? Aqui a gente não tem uma produção, por exemplo, de componentes tecnológicos com alto valor agregado que exija, né, um transporte aéreo. Então, a gente precisa começar a trabalhar, a fazer uma gestão eficiente, racional da cidade, com base nos dados, né? Quais os dados? A demanda da população. Como a gente colocou, Bauru não é uma cidade industrial, mas é uma cidade comercial. Não adianta a gente ficar repetindo, né, as mesmas, o mantra, vamos trazer indústria. Gente, isso não aconteceu e não vai acontecer. Então a gente precisa começar a olhar a coisa de uma perspectiva racional, a partir da demanda que existe. O transporte aéreo é um transporte caro, é um transporte custoso e está lá, né? O aeroporto está lá sem grande utilização. Bom, a gente precisa, a partir do que já tem, começar a traçar, né, o que é possível fazer. Veja, e a gente só consegue fazer isso olhando a demanda real da cidade, a demanda real da região, no caso. Mas o transporte de passageiro estaria em plano secundário, porque você está falando um pouco da parte do transporte de carga, realmente ele não serviu ainda. Não isso, decolou, né? literalmente. Não decolou, mas e para de passageiro? Bom, ainda assim como o transporte de passageiro é um transporte caro, né? A gente vê que existem pessoas que, por exemplo, deixam de utilizar o transporte aéreo, né, e preferem, por exemplo, pegar um ônibus e pegar um avião que sai de Campinas, que sai de São Paulo, porque acaba saindo mais barato. Quer dizer, acaba sendo ineficiente e caro, né? A gente precisa pensar novas, quer dizer, eu acho que as empresas aéreas elas precisam pensar novas formas de utilização desse espaço. A gente pode fazer um diálogo e mediação, apresentar, por exemplo, qual a demanda, né, em termos de transporte aéreo que a cidade tem. E aí, levar esses dados e apresentar para as empresas aéreas. Olha, a maior demanda é, por exemplo, de passageiros que vão para São Paulo. Então, vocês, e nesses horários, vocês, então, precisam pensar, né, formas promocionais aí. PH? Bom, vamos lá. A gente já está em reta final, eleição no próximo domingo, e a princípio causava a impressão que você estava apenas marcando o território da ideologia do PSOL, mas até pelas suas manifestações você tem os seus projetos para Bauru, etc. Então, estamos falando com uma candidata que de fato pleiteia o Palácio das Cerejeiras. Queria que você fizesse um balanço desse período, do que você sentiu no diálogo, nos embates que você teve a oportunidade de ter com outros candidatos, um balanço dessa campanha que já está em reta final. Bom, muito obrigada. A gente fez o nosso projeto de governo consultando a população, né? Então a gente fazia reuniões ali na Praça das Cerejeiras, até como utilização do espaço público, né? que existe pouco aqui em Bauru. E a gente pôde conversar com as pessoas e, a partir daí, pensar as melhores propostas para a cidade, né? Por isso que elas são propostas, de fato, pensando uma melhoria da vida em Bauru a longo prazo.
E aí a gente trouxe, sim, né, toda nosso referencial ideológico, que a gente acredita que é o melhor. Essa experiência de contato, né, com a cidade, com as pessoas, o pessoal está sempre na rua, com as trabalhadoras, os trabalhadores, com os jovens, com as mulheres, e tem sido uma experiência muito bacana, né, tem sido uma experiência incrível. A gente sente que tem uma necessidade de mudança muito grande, as pessoas aqui querem ver uma cidade melhor. E eu acho bem interessante, porque eu sempre lembro de uma frase do Mahatma Gandhi que diz assim: devemos ser a mudança que queremos ver. E o pessoal é comprometido com essa mudança. O pessoal é comprometido com a cidade, quer fazer uma cidade boa para todos, né? Quer fazer uma cidade que seja inclusiva, sabe? Que inclua todas as pessoas, todos os grupos, jovens, negros, negras, mulheres. Então, os outros candidatos, né, estão aí, eles estão tentando, né, fazer os seus projetos, que alguns podem ser bons para Bauru, mas o nosso programa, ele é realmente um programa diferente. É um programa que pensa a população, é um programa que, de fato, quer fazer uma cidade melhor a longo prazo, né, e não a curto prazo. 8h10, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós continuamos aqui com o bate-papo com a Maria Flor. 8h20, continuamos com a entrevista aqui com a Maria Flor. Maria Flor, a questão da Secretaria do Bem-Estar Social, naturalmente é uma secretaria que lida diretamente com a população, né? Quando a gente pensa em gestão, me vem sempre à mente trabalhar com indicadores sociais, né? Que é da mortalidade, mas se eu fosse gestor público, todo dia acordar e não é que indicador social que eu vou melhorar hoje, né? Ele está na mente. O que você pensa para a SEBS, que status ela vai ter no teu governo? Bom, pensar, né, na população vulnerável, a população mais fragilizada, é importante, né? É uma das bandeiras aí do PSOL. Por exemplo, a questão de combate à violência contra a mulher, né? Então, a gente tem uma série de propostas aí para reduzir a violência contra a mulher, como, por exemplo, a ampliação dos centros de atendimento à mulher, com equipe multiprofissional que possam atender essa mulher vítima de violência. A campanha, né, contra a violência de gênero nas ruas, né, criar campanhas que possam aí inibir a violência. Além disso, a aplicação de projetos de educação sexual nas escolas que vão combater a violência de gênero, mas também combate a transfobia, a LGBTfobia. Eu acho que são todas questões que vão atravessar aí a população mais fragilizada, mais vulnerável, como, por exemplo, tenho citado aí as mulheres. 8h21, a gente tem mais um rápido intervalo para fazer. Na sequência, Maria José com as perguntas dos nossos ouvintes e internautas nas redes sociais. Até já. Siga a 94 no Snapchat. Rádio 90. 8h24, Maria José Menezes e as perguntas dos nossos ouvintes internautas nas redes sociais para Maria Flor. Bom dia, eu começo aqui com a pergunta do Paulo Rogério Ferreira Lima. Ele disse que gostaria de saber o que fazer para regularizar os vendedores ambulantes de Bauru, já que a lei que regulamenta está travada há 8 anos. Bom, para isso a gente precisa, né, reunir esses vendedores ambulantes que estão ali no centro, né, a maioria são concentrados no centro, e começar a discutir, né, a melhor forma de torná-los legais. Pensar num local onde eles possam atuar, para que não fiquem ali nas calçadas do centro, né? E com isso a gente pode então, pensar numa regularização e uma melhor forma, né, junto a essa categoria, com diálogo com eles mesmos. Sobre o transporte coletivo, o Eric Fernanda Quirino pergunta, ele acredita que a conta não vai fechar o transporte gratuito. E o Lucas Martins, no seu governo, o transporte vai para R$4? Com certeza não, a gente vai, né, no sentido contrário. A conta, a tarifa zero, ela vai ser implementada de forma progressiva, ou seja, né, de uma forma responsável com o orçamento. E é possível, sim, a conta fecha, sim. O Lucas Henrique, qual a sua opinião sobre o governo federal? Bom, a gente entende que o atual governo Temer,
ele é um governo que vai ser contra, né, os trabalhadores e as trabalhadoras, ele vai no sentido de retirada dos direitos que a gente já tem, ou seja, os poucos direitos que a gente tem garantidos a gente vai, né, sofrer. Além disso, é um governo extremamente machista, né, que a princípio não colocou nenhuma mulher, né, como ministra, agora colocou na Advocacia Geral da União, mas ainda assim é muito pouco. Ou seja, é um governo elitista, né, que não é um governo inclusivo. A gente entende, a gente faz a crítica a esse governo, assim como fazíamos a crítica ao governo do PT. Bom, e aqui vem um elogio do final 4280. Bom dia, Tizoco, Café e IBH. Parabéns pela entrevista com a Maria Flor. Impressionante a calma, a ponderação e os argumentos da entrevistada. Em momento algum, ela falou sobre política partidária ou ideológica, limitando-se a apresentar suas ideias e programa de governo. Sem dúvida alguma, é uma pessoa preparada, pelo menos, exercer função pública na administração pública de Bauru. É o Gonçalo Branco Neto. Obrigado, Maria. São 8 horas e 27 minutos. Maria Flor, suas considerações finais, por favor. Bom, o pessoal ele tem um projeto sólido para Bauru. A gente olha para os reais problemas da cidade e pensa nas melhores soluções. Eu não tenho dúvida que o pessoal tem as melhores propostas para a gente fazer uma cidade boa, uma cidade grande, uma cidade que esteja, um desenvolvimento que esteja à altura de Bauru. E é por isso que eu peço o voto, né, dos ouvintes nas candidaturas do PSOL, na minha candidatura à prefeitura e nas candidaturas aos vereadores. Muito obrigado. Nós encerramos a entrevista com a candidata Maria Flor. Muito obrigado pela presença. Lembrando que na próxima quinta-feira nós concluímos a nossa maratona de entrevista com os candidatos, né? Recebendo o Henrique Almirates, do PRB. E atenção, a 94 divulga agora pesquisa de intenção de votos, pesquisa espontânea para a Prefeitura de Bauru. Pesquisa foi realizada pelo DataVoz Brasil e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, sob número 05418/2016. Foram ouvidos 600 eleitores. O resultado da pesquisa é o seguinte: em primeiro lugar, nas intenções de voto, Clodoaldo Gazeta, com 31,4%. Em segundo lugar, na pesquisa, Raul Gonçalves Paula, com 25,5% dos votos. Em terceiro lugar, Renato Purini, com 14,6% dos votos. Em quarto lugar, Henrique Almirates, com 4,2% dos votos. Em quinto lugar, Maria Flor, com 2% dos votos. Em sexto lugar, Osmar Brito, 0,2% dos votos. Brancos e nulos somam 7,8%. Indecisos, 14,3%. Como informamos, a pesquisa DataVoz Brasil está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TSE, sob número 05418/2016. Foram ouvidos 600 eleitores. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95% de confiabilidade. A pesquisa foi contratada pela 94 FM e canal universitário, Fancanal. Mais detalhes você confere no 94 Notícias. Mas dá tempo aqui de fazer uma avaliação. Vai rápida, mexer né? nas estratégias aí. Sim, né? e nas estruturas também. Exatamente, porque havia uma outra leitura aí, principalmente na segunda e terceira colocações, e evidentemente que isso vai mexer com as campanhas. Nós estamos numa reta final, tiro curto, o espaço de TV é curto, né? Então, uma série de variáveis aí. A militância vai ter que andar. E 14% de indecisos é o número que todo mundo vai correr atrás. 21% com branco e nulo para tentar reverter isso aí. Dá para virar o jogo, mas... Exatamente. Lembrando, né, que esses números são sobre os votos totais. Nós não estamos falando aqui de votos válidos. E aí você teria outra configuração. Teria uma configuração. Mas não muda a posição. Exatamente. De não forma, muda a posição. Os outros candidatos somam mais do que o primeiro colocado. Então Exatamente. tem aí uma Isso perspectiva de Isso não significa que teríamos terminado aí no primeiro turno. No 94 Notícias, mais detalhes, mais informações.
8h31. Ótimo dia para vocês. Tchau.